Fala, galera. Como prometido, eu vou responder algumas questões, algumas provas da EMESCAM para ajudar vocês a entender como que é esse EMESCAM modelo Fundep. E eu vou começar da primeira prova, que foi aplicada, estilo Banca Fundep 2018/1, e bora lá, fazer junto comigo. E a gente vai revendo alguns conteúdos, eu acho que é muito interessante esse tipo de aula, tá? Apesar de ser um pouco mais cansativo do que as outras. Mas vamos lá. Muitos proprietários desconhecem que a infestação por pulgas, várias espécies de pulga, pode causar muito mais do que uma simples coceira nos cães, gatos e outros animais como roedores. As pulgas podem causar danos diretos ou indiretos à saúde do animal. A pulga pode transmitir vermes a cães ou gatos. O mais comum é o Diphylidium caninum. Nome, olha aqui, gente, nome de espécie, nome duplo, primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Nome de espécie é sempre binomial, hein? Que causa diarreia com muco e sangue. Os vermes têm aspecto de grão de arroz quando encontrados mortos nas fezes ou pelos próximos da região do ânus do animal. Em grandes quantidades, o verme pode causar ataques convulsivos, uma vez que excreta uma toxina que age sobre o sistema nervoso. Todo animal que teve uma infestação por pulgas deve ser vermifugado. Então, pulgas é perigosíssimo, tá? Vamos começar a responder as questões aqui. Então, vamos lá. Quando transmitem doenças, os insetos citados no texto ocupam o seguinte nicho ecológico. Olha só, endoparasita é aquele parasita interno. Os insetos não são parasitas. Que são parasitas são as coisas que eles carregam, tá? Então, por exemplo, o Aedes aegypti causa dengue? Não. O Aedes aegypti, ele transporta a dengue. Ele é um vetor. Vetor é o nome dado para quem transporta. Ai, meu Deus. É o nome dado para quem transporta o agente causador da doença. O agente causador da doença é denominado também de agente etiológico. Então, eu coloquei aqui, mas eu poderia ter colocado aqui, ó. Agente etiológico é o agente causador da doença. Beleza, galera? Então, a resposta nossa aqui seria vetor, letra C. Vou marcar assim. Os predadores são aqueles que matam algum outro organismo para se alimentar. Por isso que não pode ser considerado predador. Então, bora agora para a segunda. Do ponto de vista filogenético, assinale a alternativa que apresenta corretamente ser vivo mais próximo do ectoparasita citado no texto. Não sei se vocês sabem, mas a palavra filogenético significa para a gente aquele que tem maior grau de parentesco, tá? Aquele com maior grau de parentesco. Aí, olha só o que acontece. Parentesco. Olha só o que acontece. Quando você está falando de pulga, pulga é um inseto. Carrapato é artrópode do grupo dos aracnídeos. Então, artrópode do grupo dos aracnídeos. E eu acabei de falar para vocês que o ectoparasita citado no texto, que é a pulga, galera, ela é um artrópode, mas ela é do grupo dos insetos. Então, a gente vai estar falando de uma coisa que não é. É artrópode? É. Se não tiver outro inseto, a gente vai colocar o próximo artrópode, mas quanto mais próximo, mais melhor, né? Mais melhor não, né? Melhor. Olha só, quando você está falando de lombriga, lombriga é um nemateuminto do grupo, um nemateuminto, não precisa nem saber a classe. O mosquito, olha só o que o mosquito é. O mosquito, ele é um artrópode do grupo dos insetos. Então, provavelmente não. É essa a resposta. Se não for, aí eu não sei, eu desisto, jogo tudo pro ar e pronto. Agora, giardia é um protozoário do grupo dos protozoários flagelados. Então, aqui seria a resposta letra C, mosquito. Próximo. Na Idade Média, Europa e Ásia foram assolados por uma pandemia. Pandemia. O que é pandemia? Pandemia é quando você tem uma doença a nível mundial. Epidemia, quando você tem uma doença a nível local. E endemia,
Epidemia, na verdade, é quando você tem várias regiões que são associadas e endemia é quando é nível local, restrito a uma determinada região. De uma enfermidade infecto-contagiosa relacionada aos insetos do texto, a pulga. Estima-se que essa pandemia tenha matado cerca de 1/3 da população, tipo coronga, né? Tá matando um monte de coisa aí. Assinale a alternativa que representa corretamente essa enfermidade. A peste bubônica, que é a resposta, ela é transmitida pela picada. Então, a peste bubônica é transmitida pelo rato, é a bactéria que tem na pulga do rato, tá? Pela bactéria, não, ela é causada, na verdade, causada pela bactéria da pulga do rato, beleza? Pronto. A tuberculose, gente, ela é causada por uma bactéria. Aí a tuberculose você pega por spray. Quando alguém espirra com tuberculose, né, passa para você. Peste suína é causada por um vírus, o vírus da peste, que a gente também chama de gripe suína, tá? E você tem a cólera, que é uma doença bacteriana quando você pega por água ou alimento contaminado. O que matou e assolou a Europa toda a peste bubônica. Isso daqui você tinha que saber, não tem o que fazer, né? É uma questão que não é nem conhecimento biológico. Que não é nem conhecimento biológico, é conhecimento geral, né, na verdade. Questão 4, galera, tá escrito assim: observe o desenho esquemático de uma maçã. Aí tem essa parte comestível da maçã, tem essa parte de dentro aqui e tem as sementes. Lembrando que semente é resultado do óvulo da planta fecundado. E óvulo de planta não é o gameta feminino da planta. O gameta feminino da planta é a oosfera. Óvulo da planta é uma estrutura que tem um tegumento, tem um mega esporângio lá dentro e tem um mega esporócito, a célula que vai dar origem aos esporos. E aí depois vai dar origem à semente. Então, o óvulo fecundado é forma semente da planta. Aí tá falando: a parte indicada pela seta representa a parte comestível da fruta. A parte comestível da fruta a gente chama de mesocarpo. Mesocarpo. Como que é o nome, gente? A parte da fruta que tem uma pelinha que separa a parte comestível da semente a gente chama de endocarpo e a parte do lado de fora a gente chama de epicarpo. O fruto todo é denominado de pericarpo. Aí tá falando assim: do ponto de vista botânico, frutas que se desenvolvem de forma semelhante são consideradas. Está falando que a parte comestível se desenvolve do receptáculo da flor. Um fruto verdadeiro se desenvolve do ovário desenvolvido. Quando você tem uma parte comestível que vem de uma parte que não é o ovário da planta desenvolvido, você chama de pseudofruto. Então, pseudofruto é um fruto onde a parte comestível deriva de outra parte da flor que não o ovário desenvolvido. Próximo, o que é infrutescência? Infrutescência é quando você tem vários frutos agregados, por exemplo, abacaxi é uma infrutescência. Você tem vários frutos, cada negocinho do abacaxi, cada triângulozinho daquele é considerado um fruto. Você tem vários frutos unidos, fundidos, que vieram de uma inflorescência. Se você olhar as flores do abacaxi, são várias flores no ramo assim, todas uma do lado da outra. Cada flor dessa vai ser fecundada, cada flor dessa vai fazer um fruto, mas como elas estão muito próximas, os frutos acabam fundindo e formam aquela estrutura grandona que é o abacaxi, que é infrutescência. Artenocarpia é quando o fruto se desenvolve sem que tenha acontecido a fecundação. Então, vamos lá. Para você poder desenvolver o ovário, primeiro você tem que ter fecundado o óvulo. Óvulo fecundado forma semente. Dentro da semente, você vai ter um embrião. Tanto é que a gente planta uma semente para poder nascer uma nova planta. Se você começar a ter fruto sem semente, quer dizer que o ovário se desenvolveu sem a fecundação.
Se fosse em animal, a gente chamaria isso de partenogênese, quando o óvulo se desenvolve na ausência do espermatozoide. O que é um fruto seco? Fruto seco é quando o mesocarpo do fruto, a parte comestível, é seca, ou seja, não armazena substância nutritiva. Exemplo, a vagem do feijão. O feijão é uma semente. A vagem em que vem a semente do feijão, galera, ela é um fruto seco, né? Não tem parte comestível. Próximo. Então aqui vamos colocar, vai ser a letra D. Pseudofruto. Bora lá. Existe um grande número de métodos anticoncepcionais para se evitar a gravidez indesejada ou para o uso em planejamento familiar. Essa variedade permite que o método mais apropriado possa ser escolhido em função das necessidades ou características do indivíduo ou do casal. Existem vários métodos para você não engravidar. Teoricamente, eles falam só engravida quem quer. Isso é um pouco de mentira, porque nenhum método desse também é 100% eficaz. Mas existem vários. Aí tá falando assim, assinala a alternativa que apresenta um método que provoca um processo inflamatório no endométrio. Esse método é o DIU, o dispositivo intrauterino. Agora, olha só, nem sempre é assim. Existem dois tipos de DIU, tá? Dois tipos de DIU. O de cobre, e aí o funcionamento do cobre é provocar microinflamações no endométrio. Essas inflamações vão trazer bastante macrófago. O macrófago é aquela célula fagocitária do seu sistema imune. Então, ele vai fagocitar tudo que está sendo formado. Pode ser o embrião, pode ser o espermatozoide, pode ser qualquer coisa que caia ali. Se você considerar que vida é quando tem a fecundação, esse método para alguns médicos é considerado abortivo, porque você não impede a junção do óvulo com o espermatozoide. Você impede o processo de gravidez de continuar, a nidação, o embrião, tá? E existe o DIU de Mirena. Então, existe o DIU de cobre, que provoca a inflamação, que é o que está falando no texto. E existe o DIU de Mirena. Cadê? DIU de Mirena. E o DIU de Mirena, ele é de anticoncepcional. Qual que é a importância do DIU de Mirena? Por que ele é melhor em relação ao anticoncepcional? Porque é natural, né? Aquele que a gente está tomando pílula. Porque ele vai liberar hormônio só no útero. E aí, esse hormônio, ele não vai cair na corrente sanguínea e causar aquele monte de problema que é trombose, lá relacionado ao anticoncepcional. Hormônio injetável, pílula anticoncepcional é a mesma coisa. Aqui funciona, é estrógeno e progesterona que você... Estrógeno e progesterona que você aplica, né, injetável. Então, qual que é a importância do anticoncepcional? O anticoncepcional, ele vai enganar o seu corpo. Ele vai falar para o seu corpo que você está grávida, porque seu nível de estrógeno e progesterona vai ficar muito alto. Então, quando o estrógeno e progesterona estão muito alto, inibe a liberação do hormônio do FSH. E é o FSH que começa o ciclo menstrual todo. Então, se você coloca lá que está muito alto, vai inibir. Enfim. E pomadas espermicidas contêm compostos químicos que matam o espermatozoide. Que mata os espermatozoides, tá? Então, pronto. Inibem o FSH. Beleza? Então, dispositivo intrauterino. Próximo. Os poluentes depositados no solo sem nenhum tipo de controle causam a contaminação dos lençóis freáticos, ocasionando também a poluição das águas. Porque o lençol freático, né, você tem é como se você tivesse um rio subterrâneo. A água, ela cai no solo, ela infiltra, ela vai sendo filtrada pelas camadas, só pela granulometria, pelo tamanho do grão. Aí você vai descendo e tem uma hora que a água não consegue mais continuar descendo. Ela vai formar tipo um rio que fica embaixo da terra. Aí tá falando assim, produzindo gases tóxicos e acumulando resíduos tóxicos no solo que afetam direto ou indiretamente a saúde animal ou humana, bem como ecossistemas. São exemplos desse tipo de contaminante, exceto fezes humanas contaminam o lençol freático? Sim, você fez cocô ali, vai ser infiltrado. Defensiva agrícola? Também. Defensiva agrícola é uma coisa que você joga, cai no solo, na hora que cai no solo, infiltra e pode contaminar o lençol freático. Metal pesado, mesma coisa. Uma indústria, se jogar alguma coisa, resíduo de tinta, blá, 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 ele vai
colocar vai acabar contaminando o solo. Agora, ozônio é um elemento gasoso, tá, gente? É um elemento gasoso. Sendo assim, não contamina o solo, tá? O restante tudo consegue contaminar o solo. Se contamina o solo, contamina o lençol freático. Próximo, comum na região amazônica e em outras áreas tropicais do planeta, é uma enfermidade infecciosa causada por um endoparasita celular eucarionte. Se é celular e eucarionte, vamos começar a eliminar, por exemplo, a AIDS aqui. A AIDS, ela é um vírus e vírus é acelular, ou seja, não tem nem como ser eucarionte, tá bom? A gripe continua a mesma coisa, é um vírus e é um vírus acelular. Doença de Chagas é um protozoário. Protozoário que ataca principalmente músculo. Então, ataca o coração, ataca o reto, ataca sei lá. O que mais que ataca, gente? Ataca a língua, o esôfago, essas coisas. Então, você tem esofamegalia, retomegalia, cardiomegalia, tá? Mas tá falando que é endoparasita, ou seja, parasita interno de uma célula eucarionte. Então, ele é celular e tem carioteca, que ataca eritrócito. Eritrócito é o que a gente chama de células vermelhas do sangue, também denominado de hemácia, tá? Então, a hemácia, ela é... Ai, meu Deus, gente. A hemácia, ela é atacada por esse parasita. Aí tá falando assim que esse parasita é considerado como aquele que causou mais mortes em toda a história da humanidade. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome dessa enfermidade. Malária. Malária é causada por um protozoário, causada pelo Plasmodium sp. Por quê? Pode ser vários. Pode ser Plasmodium vivax, pode ser Plasmodium falciparum, pode ser Plasmodium ovale, pode ser Plasmodium malare, que causam febres de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias. Se for de 3 em 3, a gente chama de febre terçã. Se for de 4 em 4 dias, a gente chama de febre quartã. A malária, ela tem vários formatos corporais, então você tem o esporozoito que entra dentro do seu corpo, o merozoito que está no fígado e o trofozoito. Trofozoito é o formato que fica dentro das células sanguíneas, tá? Que fica dentro das células sanguíneas. Por que você tem febre? Que fica dentro das células sanguíneas. Por que você tem febre de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias? Você tem febre de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias porque você desenvolve uma... Eles, na hora que eles vão querer sair da célula sanguínea, eles entram na célula para se multiplicar. Quando eles querem sair da célula sanguínea, eles liberam um composto que eu chamo de hemozoína, e essa hemozoína acaba sendo tóxica para você, que começa, então, a ter processos de degradação das hemácias e começa a ter febre, enfim, dá um processo febril. 8. Sabe-se que híbridos como mulas e burros são estéreis ou subférteis. Qual é a explicação citológica, gente? Citológica. Tá perguntando qual a explicação relacionada principalmente com a citologia. Citologia é o estudo das células para essa infertilidade. Os híbridos não produzem hormônios gonadais? Produz, tá? Esses animais não apresentam comportamento de corte? Corte é atrair o macho, fazer aquele dancinha sensual para conquistar? Continua. As mitoses, nesse caso, são interrompidas pela falta de hormônio do crescimento? Não. Durante a meiose, não ocorre pareamento completo dos cromossomos homólogos. Vou dar um exemplo. A gente chama isso daqui de alopoliploidia. Isso acontece porque é um caso típico de alopoliploidia. Alopoliploidia. Vou explicar para vocês agora. Alopoliploidia. O que é alopoliploidia? Quando você tem material genético característico de duas espécies. Vou dar um exemplo bem idiota aqui, mas talvez fique mais fácil para vocês poderem entender. Vamos dizer que a égua tem 2 N's igual a 46 cromossomos e vai fazer sexo com um indivíduo que é de uma espécie diferente dela, que é o jumento,
que tem 2 Ns igual a 48 cromossomos. Os dois têm números pares de cromossomos, porque são espécies normais, vem metade da mãe, metade do pai. Quando é 2, acaba, né, de forma normal, tendo números pares. Quando a égua for produzir o óvulo dela, o óvulo da égua vai ter metade dos cromossomos. Então, o óvulo tem N igual a 23. O jumento vai produzir o espermatozoide. E o espermatozoide dele também vai ter metade da quantidade de cromossomos deles. 2N igual a 24. Quando esse óvulo fecundar o espermatozoide, o zigoto vai ter 2Ns igual a 47. 47 não forma pares. Se não forma pares, não tem como continuar o processo de formação de gametas. Então, não ocorre o pareamento completo dos cromossomos homólogos. E por que isso não ocorre? Porque é um caso de alopoliploidia. Você tem 2 tipos de conjuntos cromossômicos dentro de você. No caso da égua e no caso do jumento. Isso aqui é um caso também que a gente chama de inviabilidade do híbrido, não, desculpa. A gente chama isso de mecanismo de isolamento reprodutivo, que a gente chama de isolamento pós-zigótico, porque o zigoto ele é formado, né? Então, não é evitando a formação do zigoto. O zigoto é formado, mas ele é infértil. Infertilidade do híbrido. O híbrido é uma mistura. Ai, gente, falar e digitar ao mesmo tempo, socorro. Infertilidade do híbrido, beleza? Então, o híbrido vai ser totalmente infértil. Justamente porque não consegue formar pares e não consegue parear. De forma citogenética, atrapalha a divisão celular. Bora para frente. Pesquisadores escreveram uma população de lagartos, já marquei lá, né? Na qual só existem fêmeas e que se reproduzem sozinhas, dispensando a existência de macho na espécie. Sabe como que é o nome disso? Quando a fêmea se desenvolve na ausência do espermatozoide? Partenogênese, tá? Quem que faz partenogênese? Alguns lagartos fazem partenogênese, as abelhas fazem partenogênese. Por analogia a essa estratégia reprodutiva, assinale a alternativa que apresenta o ser vivo que se reproduz de maneira semelhante a esses lagartos. O caju se reproduz? O caju é um pseudofruto. Ele não é considerado pseudofruto. Ele não é considerado um fruto partenocárpico. Ele é um pseudofruto. O caju, que é a parte amarelinha que a gente come, ele é resultado do pedúnculo floral, do cabinho da flor que armazenou substância nutritiva. Mas ele forma semente, né? Então, não vamos considerar ele como um partenocárpico. Então, não é para ele. Bactérias que produzem de forma assexuada por cisparidade ou bipartição. Também não é o caso aqui, né, gente? O caso aqui é você ter o óvulo se desenvolvendo na ausência do espermatozoide. Não é coisa. Agora, zangão, as abelhas se formam por partenogênese. O zangão é formado por partenogênese. Não todas as abelhas, mas o zangão, ele é formado por partenogênese, ou seja, você tem a rainha. Quando a rainha ela tem um processo de fecundação, ela vai dar origem à fêmea. Quando o óvulo dela se desenvolve na ausência do espermatozoide, ela vai dar origem só a macho. A tênia, ela faz autofecundação, que não é o caso aqui. Não teve autofecundação. Teve a formação que a gente chama de uma espécie pelo óvulo que se desenvolveu na ausência do espermatozoide. Então, é a letra C. Bora para a próxima. Mulheres que têm filhos com idade avançada correm mais risco de terem filhos com síndromes cromossômicas. Acima de 30 anos, a chance de ter um filho com síndrome de Down é de aproximadamente 1 em 1000. Acima dos 40, a chance é de 1 em 85. Olha só, muita coisa, né? Assinale a alternativa que explica corretamente esse incremento. Isso daqui já caiu um pouco por terra. Teve um estudo que falou que, na verdade, os problemas estão nos espermatozoides do homem, mas inicialmente vamos acreditar que a culpa é nossa de novo, né? Mas enfim, na maturidade você tem queda de hormônio que faz a mulher produzir menos óvulos? Não, senhor. Lembra uma coisa que nós somos mulheres, nós nascemos com ovócitos primários, ou seja, no processo de gametogênese você tem lá ovogônia,
ovócito primário, ovócito secundário e óvulo, né? Então, célula ovogônia passou pela intérfase e ovócito primário, passou pela meiose 1, forma os ovócitos secundários, passou pela meiose 2, forma os óvulos. E acontece o seguinte, a gente nasce com, né? A gente já nasce com os ovócitos paralisados em ovócitos primários. Então, a gente não tem ovogônia e toda vez que a gente vai fazer o processo de reprodução, a ovogônia passa pela intérfase. Não, a gente já nasce com todos os nossos gametas paralisados em prófase 1, da metáfase 1, prófase 1 da meiose 1. Ou seja, eu já nasço com, por exemplo, se eu tenho 31 anos, os meus ovócitos têm 31 anos. Então, quanto mais velhos os óvulos, mais tempo permanece pareados os cromossomos, né? Então, o que a gente fala? Você fica, meu ovócito está 31 anos parado na mesma fase. Aí ele fica assim, tá, e agora? O que eu faço? Está paralisado lá em prófase 1. Os cromossomos estão agarrados com o outro. E aí, na hora que vai recuperar, é como se quanto mais tempo passasse, mais difícil fosse para você poder explicar como que funciona aquilo, né? Como que acontece, tipo assim, e agora? De onde que parou? Aí tem que lembrar daquela época que você estava no útero. Então, começa a acontecer vários erros, tá bom? Aí depois tá aqui na letra C. Após a menopausa, os ovários se deterioram, produzindo óvulos mal formados. Na verdade, após a menopausa, você diminui o estímulo hormonal, tá, galera? Os hormônios de estrógeno e progesterona. Não tem nada a ver com essa de produzir óvulo mal formado. O número de abortos espontâneos em mulheres maduras é elevado, mas isso não tem nada a ver porque você tem síndrome de Down. Isso daqui, a quantidade de aborto continua basicamente a mesma. A chance de abortar é basicamente a mesma. A chance de engravidar que diminui na mulher adulta. Beleza? Então, é letra B. Bora para frente. 11. 2 indivíduos tiveram seu sangue tipificado para o sistema B0 e fator RH. De posse dos resultados dessa tipagem, chegou às seguintes conclusões. Em uma transfusão, o sangue do indivíduo 1 pode ser recebido por qualquer pessoa, ou seja, ele é o doador universal. Por quê? Se o sangue dele pode ser recebido por qualquer pessoa, universal. Então, ele é O negativo. Por que ele é O negativo? Quando você é O negativo ou zero negativo, o que isso significa, galera? Isso significa que em cima da sua hemácia está aqui. Quando você é zero, você não tem nada de glicocálice. Então, por exemplo, quando você é A, você tem o glicocálice A. Quando você é B, você tem o glicocálice B. Quando você é AB, você tem o glicocálice A e você tem o glicocálice B. Quando você é zero, você não tem glicocálice nenhum. E qual que é o problema da transfusão sanguínea? O problema da transfusão sanguínea é o seguinte: você é do grupo sanguíneo A. Quer dizer que na minha hemácia eu tenho A. Beleza? Então, vou ter o Azinho aqui. Quando eu estiver falando do meu anticorpo, eu produzo o anti-B. Então, eu sou contrário ao B. Se eu sou A e receber um sangue B ou um sangue AB, o meu anticorpo que eu produzo vai combater aquele sangue que eu estou recebendo. Então, eu começo a degradar tudo. Eu não tenho anti-B? Se eu sou A, eu tenho anti-B. Então, eu começo a procurar tudo que tem B e começo a matar tudo que tem B. Só que se você é zero, você não tem nada na sua hemácia. Então, não tem problema se você for doar para um anti-A, porque o anti-A dele não vai achar o A na sua hemácia. O anti-B é a mesma coisa, não vai achar o A na sua hemácia. Então, o O, que a gente chama que é o zero, ele pode ser recebido por qualquer pessoa. E negativo por quê? Porque é a mesma coisa em relação ao RH. Se você é RH positivo, você tem um RH na sua hemácia. E se você tem um RH na sua hemácia, se você receber o sangue de alguém que tem... se você for ser doado para alguém que tem anti-RH, o anti-RH pode degradar a sua hemácia também. Mas se você é zero negativo, quer dizer que você não tem o RH na sua hemácia. Então, não importa se você vai para um corpo de uma pessoa que tem anti-RH ou não, porque não vai fazer diferença, já que na sua hemácia não tem. Agora, eu tô falando assim, o indivíduo 2 pode receber transfusão de seus pais, seus irmãos e até de não parentes, sem preocupação. Então, ele é o quê? O receptor universal. Por que é o receptor universal? E o receptor universal é o AB positivo. Porque se você tem o A e você tem o B na sua hemácia, você não pode ter no seu corpo nem anti-A, nem anti-B, senão você degradaria a sua própria hemácia.
Se você não tem anticorpo, você pode receber qualquer grupo sanguíneo, porque você não vai ter como combatê-los. E se você é positivo, quer dizer que você tem RH na sua hemácia e não pode produzir em nenhum momento o anti-RH. Ou seja, você pode receber um teste sangue positivo ou negativo. Letra aqui, B, O negativo e AB positivo. Vamos para frente. Porquinhos da Índia. Em porquinhos da Índia, a cor do pelo é determinada pelo alelo CW e CY, em que o genótipo CY. Gente, é só se você substituir aqui por uma letra, ó, para ficar mais fácil. Vocês aprendem na escola, azão, azinho. Aqui ele só está fazendo CW, CY, mas você pode colocar, por exemplo, azão, azinho, se você quiser facilitar o seu pensamento, tá bom? Então, ó, você pode ter CW, CY, vou colocar azão, azinho, em que o grupo, aqui, ó, azinho, determina a pelagem amarela. Ó, pelagem amarela. CW, azão, determina pelagem que a gente chama de pelagem branca. Já os heterozigotos, que seria o azinho, ou o CY, apresenta coloração creme. Quando Mendel fala na primeira lei de Mendel, a primeira lei de Mendel diz o seguinte: para cada característica, você sempre tem duas variantes. Então, quais são as variantes? Por exemplo, para cor, gente, é cor claro e cor escuro. Não existe esse negócio de verde abacate, verde folha de árvore caída no inverno. Não tem essas coisas, né? Não existem essas gradações. Essas gradações são feitas por ser humano. Então, para a genética é claro ou escuro, verde ou amarelo. O amarelo seria o claro, o verde seria o escuro. Ou liso e rugoso, de textura. Mendel fala que sempre tem duas características, sendo que uma característica domina sobre a outra. Então, por exemplo, se você for azão, o azão seria amarelo. O azinho seria o verde. Mas quando você tiver o gene que manda jogar tinta amarela, que é o azão, e o gene que manda jogar tinta verde, que é o azinho, o azão, o amarelo, vai prevalecer em relação à cor verde. E aí você teria um indivíduo que seria amarelo. Então, Mendel, na primeira lei dele, fala que você tem azão e azinho determinando a mesma coisa e azinho determinando uma outra característica. Então, sempre só duas características, sendo que uma, por ser dominante, tem dois genótipos que a determinam, azão ou azinho. Porém, existem as variações da primeira lei de Mendel e uma delas é essa daqui. Quando você misturar do genótipo recessivo e a outra cor do genótipo dominante, você pode ter, na verdade, o heterozigoto com uma característica intermediária, então a gente chama isso de dominância intermediária. E aí, o que seria a dominância intermediária? A dominância intermediária é quando o heterozigoto tem uma característica que é intermediária entre os homozigotos. Pronto, é esse caso aqui. Existe uma outra variação da primeira lei de Mendel. O nome dessa variação da primeira lei de Mendel é pleiotropia. Pleiotropia é quando um gene determina várias características, mas não é que ele determina várias características de forma direta, é de forma indireta. Como assim, Camila? Por exemplo, toda doença a gente chama de pleiotrópica. Você tem anemia falciforme, o gene da anemia falciforme manda você trocar na proteína o ácido glutâmico pela valina. Quando você troca o ácido glutâmico pela valina, você vai ter o que a gente chama de mutação, que vai gerar uma proteína diferente, que é a hemoglobina com defeito. Só que você tendo hemoglobina com defeito, que é a característica que o gene defeituoso ele determina, você acaba tendo dificuldade de transportar um gás. Tendo dificuldade de transportar o gás, você tem dificuldade respiratória. Tendo dificuldade respiratória, de transportar oxigênio, você tem dificuldade de produzir ATP. Se você não consegue produzir ATP, você tem dificuldade em outras funções vitais. Então, uma característica determinada por gene vai determinando outras de forma indireta em cascata. Pleiotropia é conceito genético que a gente chama de conceitual, não tem conta para isso. Dominância completa nada mais é do que a primeira lei de Mendel, tá? Dominância completa é aquela primeira lei de Mendel, onde o heterozigoto e o homozigoto dominante
determinam a mesma coisa, tá? Então, é a primeira lei de Mendel completa. E epistasia é uma variação da segunda lei de Mendel, que fala que dois genes, da segunda lei de Mendel, que fala que dois genes interagem para formar uma característica só, sendo que uma característica só, sendo que um inibe ou permite a manifestação de outro gene. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Então, bora. Letra D, a 12. 13. Na década de 1950, os coelhos foram introduzidos para caça e criação na Austrália, tornando-se uma praga, atacando pastagens e plantações. Isso é um exemplo de espécie exótica invasora. Espécie exótica em biologia é aquela que não é daquela localidade. Não existe mamífero placentário natural na Austrália, tá, gente? A Austrália só tem mamífero marsupial. Placentário não tem nenhum. Aí você pega um mamífero placentário e coloca lá. Ele é uma espécie exótica, mas não tem predador. Então, ela acaba se tornando uma espécie que domina. E quando combate, quando encontra com algum indivíduo, acaba combatendo aquele indivíduo e tem um problema seríssimo. Então, acaba se tornando também uma espécie invasora. Para controlar sua explosão populacional, foi introduzido um vírus da mixomatose, uma enfermidade letal. Vai formando tipo um câncer, né, nesses indivíduos. No início dessa década, a taxa de mortalidade era de 99%. Colocou o vírus, morre. Só que ao longo do tempo diminuiu para 95%, 90% até chegar a 30%. E os estudos de virologia demonstraram que os micro-organismos se tornaram menos virulentos ao longo do tempo. O que é virulento? Virulento é a capacidade de infecção, ou seja, o mesmo vírus que você colocava no começo da década, não está fazendo efeito. E aí está falando assim, o que aconteceu, gente? Assinale a alternativa que a presença força evolutiva envolvida na alteração do vírus ao longo desse período. Eu colocaria nessa questão seleção natural. Por que seleção natural? A seleção natural foi escolhendo os coelhos que eram mais resistentes ao vírus. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, resistentes ao vírus. Vamos dar um exemplo relacionado com o corona. O corona chegou no mundo e na hora que ele chegou no mundo, ele saiu matando muita gente. Mata aquele monte de gente. Quando chegou a Itália tá com 20 mil mortes, a gente, meu Deus! Lá em janeiro, em março, né? Então, a gente estava assim, horrorizado com aquela onda de corona. E aí o corona foi se espalhando pelo mundo, se espalhando pelo mundo, se espalhando pelo mundo. Chegou no Brasil, tá matando muita gente ainda, né? 1.500, 150 mil mortos, eu acho, tipo assim, bizarro. Mas o que está acontecendo? A gente começa a ver que a maioria das pessoas agora, elas estão pegando corona e ficando mais tranquilas. É uma pessoa que sente dor, sente cansaço, sente. Tem gente que é assintomático. O que eu quero dizer? A população tem uma variabilidade. Você já nasce com algumas características. Você nasce com um problema respiratório, você nasce com o sistema imunológico enfraquecido, ou você nasce uma pessoa super forte, tanto para respiratório quanto para imunológico. Quando o corona ele for atacar as 3 pessoas, uma com problema respiratório, uma com problema imunológico e uma pessoa que não tem nenhum dos problemas, na verdade, é super forte para essas 2 características, o que vai acontecer? Ele vai matar essas 2 pessoas que eram... ele vai matar 2 pessoas que eram fracas e vai sobrar aquela pessoa que é a pessoa resistente. E aí, essa pessoa resistente vai sobrar no ambiente, vai fazer sexo e passar essa característica hereditariedade de resistência para o filho dela, que é resistente. Aí, quando o corona for tentar entrar no filho dela, o que o corona vai encontrar? Uma situação diferente daquela que ele surgiu. Um monte de gente que já é resistente a ele. Então, a taxa de letalidade dele vai cair. É o que vai acontecer igual aconteceu com esse vírus. Na hora que esse vírus foi introduzido, todo coelho que ele entrava não tinha resistência e matava. Matou 99% do coelho, mas sobrou aquele 1%. Aquele 1% vagabundo, brincadeira. Aquele 1% que conseguia sobreviver a esse vírus. E aí não matou, o vírus não matou esse 1%.
Resultado, esse 1% se multiplicou e a população agora é do quê? De coelhos que são resistentes ao vírus. Isso nada mais é do que o processo de seleção natural. O coronavírus, gente, está fazendo uma seleção natural entre os humanos que são resistentes a ele e os humanos que não são resistentes a ele. Daqui a um tempo, você vai ter pessoas e o coronavírus vai ser só uma gripe mesmo. Vai ser igual gripe aviária, gripe suína, que quando surge mata todo mundo, seleciona quem é forte e aí dali para frente todo mundo consegue ficar resistente. Até que pode surgir uma mutação. Mutação é a única forma de criar características novas e aí uma mutação ao acaso vai criar uma nova variedade do vírus que consiga, ao acaso, que consiga infectar de novo e matar todo mundo. A reprodução sexuada, ela gera variabilidade também por conta de duas coisas, pois permite a recombinação de genes. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos que são muito parecidos comigo, mas eles também parecem com o pai. Por quê? Porque recombinamos o meu gene e o gene do meu marido, do José Luiz. Só que olha só o que acontece. Quando você está falando de recombinação de genes, você não vai criar coisas novas. A recombinação de genes, ela só mistura o que já existe, através de duas etapas. Um processo que a gente chama de crossing over, que é a troca de fragmentos de cromossomos homólogos, e é importante, pois gera variabilidade em genes que estão ligados, e você também tem a recombinação, a segregação independente dos cromossomos homólogos, que vai gerar variabilidade normalmente no processo de reprodução. Mas o que aconteceu aqui foi um processo de seleção natural. Para frente. Em felinos, há uma enfermidade que leva a um aumento significativo de infecções e hemorragias. Essas enfermidades têm causas genéticas e é especificamente comum em filhotes de casais aparentados. Gente, olha só. Quanto mais parente você é, mais você tem, sabe o que acontece? A chance de fazer com que genes que estavam escondidos, aí entenda por gene escondido o gene recessivo num heterozigoto. Então, por exemplo, eu, Camila, na minha família tem caso de anemia falciforme. Então, eu, Camila, não tenho anemia falciforme. Eu sou azão, traço. Mas como na minha família tem muita anemia falciforme, eu tenho muita chance de ser azão, azinho, né? Dependendo do meu pai e da minha mãe. Agora, se eu for casar com um primo, a chance desse primo ser azão, azinho, é muito maior do que se eu casar com qualquer outro indivíduo na população, porque na população, a seleção natural escolhe um indivíduo, a gente chama de forma direcional. Em relação à anemia falciforme, escolhe aquele indivíduo que é azão, azão. Então, vamos dizer que eu tenho dois machos para poder me reproduzir. Um da minha família e um do ambiente externo. Se eu me reproduzir com o da minha família, aumenta demais a chance do encontro de azinho, porque tem mais chance de ser heterozigoto, e eu aparecer aquela doença. Por isso que a gente fala que primo, quando casa, não é verdade, mas aumenta a chance de... Não é verdade que vai ter filho doente, mas aumenta a chance de ter filho doente se tem alguma doença na sua família, porque aumenta a chance da possibilidade do encontro dos genes recessivos, tá? Aí tô falando assim, por analogia, assinale a alternativa que apresenta uma situação que pode ser explicada pelos mesmos padrões. Então, por que pode aparecer algumas doenças quando você tem cruzamentos em família? Aí tá falando assim, problemas da articulação entre fêmurs e bacias em cães puros da raça pastor. É isso daqui. Por quê? Cão puro, você vai estar cruzando. Cães puros, na verdade, é cruzamento entre indivíduos selecionados. Então, por exemplo, quando eu quero um indivíduo dessa raça aqui, uma raça pura de Yorkshire, eu estou querendo que só cruze Yorkshire com Yorkshire, Yorkshire com Yorkshire. Então, a chance de eu cruzar parente com parente é muito maior. A maioria dos nossos cães, os cães são seleções sexuais não, seleções artificiais que foram acontecendo ao longo do tempo. E as seleções, essas seleções acabam, por exemplo, se você tem um pai muito bom, um bom reprodutor, com a característica que você quer, e ele tem um filhote, e esse filhote é bom, geralmente eles colocam para cruzar de novo pai com filho. Isso vai aumentando os casamentos consanguíneos e pode acontecer esses fenômenos. Aí, tô falando, obesidade entre cães domésticos. Isso daqui pode acontecer por reprodução entre não parentes.
E aí não tem nada a ver com o que a questão está falando. Aumento do traço de anemia falciforme na população brasileira. Do traço de anemia falciforme, não. Aumento da anemia falciforme. Não aumentaria o traço. Aumentaria a quantidade de indivíduos falciformes. O caso de anemia falciforme é um caso de codominância, na verdade. Eu dei um exemplo, falciformes. Eu dei um exemplo, mas eu acho que é melhor falar para você direitinho. A anemia falciforme, ela não pode ser, não é azão normal, azão-azinho normal e azinho-azinho anêmico, não. É azão-azão normal, azinho-azinho anêmico, azão-azinho com traço de anemia falciforme. Quando você está falando do aumento da frequência do traço de anemia falciforme, você está reproduzindo azão-azão com azinho-azinho, e aí não necessariamente é parente. Então, quando você cruzar parente com parente, igual o exemplo que eu dei, vai aumentar os anêmicos falciformes, não os traços de anemia falciforme, tá? Aumento de frequência de leishmaniose, nada a ver, né? Leishmaniose é uma doença, então não tem nada a ver com isso. 15. As cracas são crustáceos que vivem aderidos às rochas em regiões de marés. Duas espécies de cracas, Balanus sp e Xanthamulus sp, essas duas espécies, por que eu estou colocando em itálico? Porque é interessante você colocar, interessante não, é recomendado pela regra de nomenclatura você colocar primeiro nome maiúsculo, segundo nome minúsculo e eles destacados no texto. Posso destacar com negrito ou posso destacar com itálico ou com sublinhado, né? Coloquei o itálico aqui. Estou falando que essas duas espécies podem ser encontradas em uma mesma rocha, entretanto, Balanus predomina na rocha atingida pela maré baixa e o Xanthamulus na área atingida por maré alta, ou seja, eles estão no mesmo local, mas eles estão em estratos diferentes, né? Verificou-se que Xanthamulus ocuparam espaço... Em um experimento, pesquisadores removeram Balanus de várias rochas e verificou-se que o Xanthamulus, que fica na maré alta, ocupou o espaço da maré baixa deixado pelo Balanus, tá? A explicação mais plausível para esse fato é de que o que acontece, gente? Existe um princípio que a gente chama de princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva, que fala que duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho e o mesmo local. Você pode ver no hábitat? Pode, que é a rocha, desde que um fique na maré baixa e o outro fique na maré alta. Por quê? Se você tiver os dois querendo ocupar a mesma coisa, eles vão competir, e nessa competição e na luta pela sobrevivência, um mais adaptado vai levar vantagem. E aí, o que está falando aqui? Por que quando você retira o Balanus, o Xanthamulus ele ocupa todas as posições? Porque agora não tem competidor. E se não tem competidor, você pode ocupar aquele nicho. Então, por que eles não ocupavam antes? Porque, de acordo com o princípio de Gauss, as duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho ecológico. Segundo o mesmo princípio de Gauss, se duas espécies ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo, elas irão competir. Porém, se uma foi retirada do ambiente, o nicho fica vazio e pode ser ocupada pela outra. Não é que a outra não gostava do espaço, é porque para estar naquele espaço teria que competir e ela não era uma boa competidora, tá? As larvas de Xanthamulus não ocupavam o espaço anteriormente, pois eram predadas por Balanus, nada a ver. Balanus são parasitas de Xanthamulus, impedindo seu crescimento pelas rochas na faixa de maré baixa. O texto não falou nada disso, não tem como a gente saber. As duas espécies formam colônias, compartilhando espaço e demais recursos. Compartilhando espaço, pelo contrário, eles acabam brigando pelo espaço, tá bom? 16. As palmas, Opuntina coxenilífera, são plantas xeromorfas, plantas que são adaptadas, então xeromorfas, plantas adaptadas ao, plantas adaptadas, ai que sacola, adaptadas ao clima seco e quente, ou seja, tem galhos tortuosos, folhas grossas, consegue sobreviver a muita temperatura e salinidade, enfim. Com caule suculento e fotossintetizante,
Caule suculento e fotossintetizante, a gente chama isso daqui de cladódio. É um tipo de caule que a gente chama de cladódio. Caule de cacto, tá bom, gente? Caule de cacto. Com espinhos e sem folhas. A folha, na verdade, é transformada em espinho. E que pode ser utilizado tanto na alimentação animal quanto humana. Os cactos, eles armazenam muita água dentro dele no parênquima aquífero e fazem de tudo para não perder a água, já que ele está num clima quente e seco. Aí, eles têm a folha transformada em espinho, quando isso acontece, você diminui a superfície de fotossíntese. Qual o problema da fotossíntese toda? Na hora em que você abre o estômago, além de você captar o gás carbônico, você perde muita água. Então, se você tem folha muito larga, você vai ter muito estômago e você vai perder muita água. Para que isso não aconteça, as folhas são transformadas em espinhos e o caule assume a função fotossintetizante, tá? Então, o caule que vai fazer a fotossíntese nesse momento. Aí tô falando assim, no Brasil, onde você tem cacto? No Cerrado, no Pantanal, na Caatinga ou nos campos rupestres? A resposta é Caatinga, tá? O Pantanal, galera, tem muita espécie adaptada a um tempo seco e outro úmido. A gente fala que chove de 6 meses chovendo, 6 meses na seca. O cerrado, as espécies estão adaptadas ao fogo que ocorre de forma casual. Então, de vez em quando, fogo, tá? E campos rupestres são adaptadas a clima frio, tá? No sul do país, tá? Então, já pega a zona que a gente chama de zona temperada. Então, a resposta é Caatinga. Próximo, galera. Considerando as glândulas endócrinas e seus órgãos-alvo, correlacione a coluna 1 com a coluna 2. A hipófise produz diversos hormônios. Aí, vamos tirar a hipófise, que ela é mais difícil de todas. Tireoide. A tireoide... Calma. Vamos pensar aqui. Vou começar de novo da hipófise. A hipófise produz alguns hormônios. Vamos pensar em hormônios que a hipófise produz. A hipófise produz alguns hormônios e armazena alguns. Vou começar dos armazenamentos. ADH, que é o antidiurético, que vai direto no seu sistema urinário. Então, a hipófise armazena esses dois. E ocitocina. A ocitocina vai no útero e a ocitocina vai no como que é o nome? A ocitocina vai no útero, vai no peito e relações de interpessoais. Então, essas daqui que eu vou marcar com uma outra cor, vou colocar de azul. Ela armazena, ela não produz. Agora, essa daqui que eu vou colocar, ela produz. Prolactina, produz o leite. Tá, não tem nenhuma aqui que pode colocar. Ele tem um ACTH, adrenocorticotrófico. Vai lá na adrenal, estimula a adrenal a produzir algumas coisas. Também não tem aqui. Você tem o que a gente chama de GH, hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento pode atuar nos ossos. Poder? Pode, né? Mas vamos ver se não tem outro. A paratireoide também pode atuar no osso. Então, vamos ver outro hormônio aqui. TSH, tireotrófico. Vai lá na tireoide e estimula a produção de T3 e T4. Mas ele tem também, sabe qual? Gonadotróficos. Quem são os gonadotróficos? Gonadotróficos são LH, FSH e CSH, que atua no ovário. Então, eu colocaria aqui colocaria aqui 1. Próximo. Tireoide. A tireoide, ela atua, ela tem a calcitonina, que ela produz. Calcitonina. A calcitonina, ela pega o sangue, o cálcio que está no sangue e coloca para dentro dos ossos. E ela tem o T3 e T4. T3 e T4 vai em qualquer célula e estimula a célula a produção de hormônio. De energia na respiração celular. Então, a tireoide eu colocaria no sangue, porque ela pega o cálcio que está no sangue e deposita nos ossos. Diferente da paratireoide, que produz o que a gente chama de paratormônio. O paratormônio, ele vai no
osso, então a ação dele é no osso, e devolve o cálcio do osso para o sangue. E as adrenais, galera, tem duas partes. Tem o córtex da adrenal, que produz os glicocorticoides, sob a ação do ACTH. Então, o ACTH produzido pela hipófise vai lá no córtex adrenal, ó, adreno de adrenal, cortico de córtex, trófico. Então, trófico é um hormônio que estimula a outra glândula. Então, é um hormônio que estimula o córtex da adrenal a produzir glicocorticoides. Mas ele também, na medula, dentro do adrenal, produz adrenalina e noradrenalina, que acelera o coração. Então, noradrenalina. Então, gente, coração aqui, eu colocaria adrenal. 4, 2, 1, 3. Letra B. Não achei facinho não essa, tá? Mas, enfim. De maneira generalista, os tecidos vegetais podem ser classificados como tecidos meristemáticos, aquele que está relacionado com o crescimento do organismo. Quando eu dou aula de botânica, eu sempre falo para os alunos sempre associar, sabe com o quê? Não existe desenvolvimento embrionário em planta, só existe desenvolvimento embrionário em animal, mas quando a gente estuda desenvolvimento embrionário em animal, a gente estuda, por exemplo, célula, vamos dar um exemplo, blastômero, depois a clivagem, né? Tem micrômero, macrômero, que são células totipotentes. As células meristemáticas são células totipotentes do tecido vegetal. Aí tá falando, e tem os tecidos adultos relacionados ao metabolismo. Existem vários tecidos adultos. Existe o tecido adulto, por exemplo, xilema, floema, felogênio, feloderme. Existem vários, tá? Cada um, existe o epiderme, o suber. Tudo isso é relacionado são tecidos adultos. Aí ele está perguntando, são tecidos relacionados ao crescimento, exceto. A protoderme, gente, é tecido meristemático, ó, pró de antes, derme de tecido meristemático que origina o tecido adulto denominado de epiderme, tá? Então, a protoderme é um tecido meristemático que origina o tecido adulto denominado de epiderme. A epiderme, ela é um tecido de revestimento. Não está relacionado com crescimento, está relacionado só com revestimento. Felogênio vai produzir, olha só, quando a gente cresce, pensa uma coisa, quando você estica demais, não forma estrias no seu corpo, porque a sua pele que estava crescendo sofreu um estirão, abriu uma ruptura, aquilo foi coberto por tecido de preenchimento, que no nosso caso é tecido conjuntivo fibroso. Forma uma fibra ali, né? Então forma uma cicatriz por causa do crescimento. Quando um vegetal está crescendo, vai ter uma hora que aquela primeira epiderme que formou em volta dele vai sofrer um processo de ruptura. E na hora que ele sofre um processo de ruptura, você vai precisar produzir uma nova pele. Esse felogênio produz a feloderme. E a feloderme é considerado a segunda pele do vegetal, tá? Por que segunda pele do vegetal? Porque a primeira pele do vegetal é a epiderme, a segunda pele do vegetal é a feloderme. Agora, olha só, é uma segunda pele só porque o vegetal cresceu em espessura. A epiderme vai existir se o vegetal cresceu ou não de espessura. A feloderme não, só quando ele crescer em espessura. E só quem cresce em espessura é o que a gente chama de dicotiledônea. Câmbio produz xilemas e floemas secundários, tá? Xilema e floema secundários são quando a planta ela também vai crescendo em espessura, o xilema e floema que foi produzido lá dentro pequenininho, ele é abandonado e vai sendo produzidos novos xilemas e floemas. Quem que vai produzindo novos xilemas e floemas? O câmbio. Próximo, tem uma figura, tcharam, tem uma figura de uma fotossíntese, uma luz no grano, né? Vai formar ATP, vai para o ciclo de Calvin, tem um açúcar aqui, bora para frente. A organela celular representada nessa figura pode ser encontrada nos seguintes seres vivos, exceto cloroplasto. Gente, a organela celular representada nessa figura nada mais é do que a gente chama de cloroplasto. O cloroplasto pode ser encontrado nos seguintes seres vivos, exceto existe cloroplasto
em vegetal? Existe, jabuticaba é vegetal. Aonde que tem cloroplasto? Cloroplasto tem em vegetal e cloroplasto tem em cianobactérias, bactérias que fazem fotossíntese. Vegetal, Pteridófita também é um tipo de vegetal. Olha o que eu falei de errado, acabei de ver o que eu falei de errado. Cianobactéria, ela não tem cloroplasto, ela tem clorofila, diferente. Coloca cloroplasto. Ela tem clorofila. Então, ela consegue fazer fotossíntese? Consegue. Por que ela tem cloroplasto? Não, porque ela tem clorofila. Musgo é considerado um vegetal também, do grupo das briófitas, tá bom? Então, jabuticaba é vegetal angiosperma, se tem fruto, angiosperma. Pteridófita é um vegetal das pteridófitas, é aquele vegetal que tem vasocondutor de seiva, mas ainda depende da água para fecundação. E os musgos são vegetais do tipo briófita. Até um filo de briófita que a gente chama de musga, tá? Que é o filo dos musgos. Eu falei com vocês, quem que tem cloroplasto? Ainda falei cianobactéria, mas na verdade cianobactéria faz fotossíntese porque tem clorofila livre. Não tem cloroplasto. Então, 19, letra C. Bora para frente. No processo metabólico representado na figura, o processo metabólico da figura você tem que ser capaz de entender, né? Sem ninguém te ajudar. O nome desse processo é fotossíntese. Tem várias reações que a gente chama de reações bioquímicas que formam e degradam moléculas orgânicas e inorgânicas. A sinal alternativa é que apresenta corretamente uma reação que ocorre nesse processo. Olha só, gente, o que eu queria falar com vocês. Quando você está falando de fotossíntese, a fotossíntese tem duas etapas. A etapa clara e a etapa escura. Na etapa escura, você vai ter a junção de vários gás carbônicos com hidrogênio para formar um açúcar. O açúcar é a glicose C6H12O6. Então, você pega 6 gás carbônicos, porque olha só, quando você pensa em glicose, deixa eu só fazer um negócio aqui. Quando você pensa em glicose, a glicose, galera, é C6H12O6. De onde que vem o carbono e o oxigênio da glicose? O carbono e o oxigênio da glicose vem disso daqui, olha só, tcharam, do gás carbônico. Como que a planta pega o gás carbônico? Pega o gás carbônico do ambiente. Então, beleza. Tá faltando o hidrogênio. Da onde que vem o hidrogênio? Vou te dar outra dica. O hidrogênio vem da água. Só que o que acontece? Para você poder fazer reações químicas, você precisa introduzir energia ou sai energia daquele sistema. Geralmente, uma reação de síntese vai ser uma reação, ou seja, de formação de moléculas, vai ser uma reação em que você pega e vai colocando energia no sistema, né? Então, você vai pegando e colocando o ATP para poder juntar carbono com carbono e formar uma molécula. Carbono mais carbono mais carbono mais carbono, 6 carbonos, formar uma molécula de 6 carbonos, que é C6H12O6. Já foi para vocês que o hidrogênio... Deixa eu trocar as cores aqui, né? O gás carbônico e o hidrogênio... O gás carbônico dá o carbono e o oxigênio. O hidrogênio, ele vem da molécula de água. Qual que é a função? Isso aqui acontece na etapa escura, beleza? Então, função da etapa escura da fotossíntese, galera, juntar o gás carbônico com água para formar uma molécula de glicose. Qual que é a função da fase clara? A função da fase clara é produzir o ATP. Então, vamos de novo inserir uma forminha. Produzir aqui o ATP, que vai ser utilizado na fase escura, e também produzir o que a gente chama de hidrogênio. E o hidrogênio vai vir no formato do NADPH. Hidrogênio raramente anda sozinho na molécula dentro da célula. O hidrogênio ele vai andar associado com alguma molécula. Então, a etapa clara, ela solta o hidrogênio da água, do oxigênio. Esse hidrogênio se associa com o NADP, forma o NADPH, e é levado lá para a fase escura. E é produzido o ATP, que é a molécula que vai dar energia para juntar carbono com carbono e fazer a junção e formar uma glicose. Como que esse ATP é produzido? Geralmente o ATP é produzido, gente, quando a gente faz um processo de transporte elétrons numa cadeia transportadora. Isso gera um movimento de elétrons, a gente chama de movimento quimiosmótico. Quando o hidrogênio voltar para o citoplasma da mitocôndria, né, ou do cloroplasto, ou, enfim, da organela, vai gerar uma proteína que eu chamo de ATP sintetase, ou ATP sintase, ou sintase do ATP, e vai formar o ATP, tá? Como que você consegue esse elétron que se movimenta para formar o ATP no final? Ou da quebra da glicose, e aí isso é respiração celular, não seria lógico você quebrar a glicose para produzir glicose de novo, ou da luz.
O cloroplasto, ele tem a clorofila que consegue pegar a energia da luz para movimentar esse elétron e, enfim, e produzir o ATP no final. Então, quais etapas que acontece no processo da fotossíntese? Acontece redução do ácido pirúvico? Não, redução do ácido pirúvico acontece num processo energético que a gente chama de fermentação. Então, a fermentação nada mais é do que você pegar elétrons, você devolve esse elétron, devolve o elétron ao ácido pirúvico. Olha só, deixa eu dar um exemplo. E aí isso tem nada a ver com o processo de produção de glicose. Ácido pirúvico. Isso tem a ver com o processo de... Como que é o nome, gente? Isso tem a ver com o processo de produção de energia, né? Na verdade, a respiração e a fermentação são processos que a gente chama de exotérmicos, liberam energia, ou exergônicos, porque na energia é na forma de calor, então exergônicos. Como que acontece a primeira etapa, que é a glicólise, que é a primeira etapa da fermentação e da respiração celular? Você vai ter uma molécula de glicose, e essa molécula de glicose vai ser quebrada no meio em 2 ácidos pirúvicos. Só que você vai perder alguns hidrogênios e elétrons que serão captados por transportadores. Quem que é o transportador de hidrogênio e elétron? Na respiração celular e na fermentação, NAD, né? NAD e FAD na respiração e NAD na fermentação. Aí, o que vai acontecer? Se você tiver oxigênio, esse ácido pirúvico entra na mitocôndria e começa o processo todo de respiração, continua o processo de respiração celular. Se você não tem oxigênio nessa etapa, o NAD foi produzido, devolveu o elétron para o ácido pirúvico, reduziu o ácido pirúvico, e aí você vai formar um composto. Ou o ácido lático, se você fizer essa redução direta, ou se antes da redução você perdeu um gás carbônico, né, descarboxilar, você vai fazer a formação do etanol. Por isso que a fermentação alcoólica, que forma o etanol, produz um composto que é o composto que é o gás carbônico, que é utilizado, por exemplo, para a indústria panificadora fazer o pão ficar grande, né? Fosforilação do ADP. Fosforilação, gente, é adição de fósforo a alguma coisa. A fosforilação do ADP é a fosforilação de fósforo ao ADP para formar ATP. Isso tem? Tem. Acabei de falar para vocês que na fase clara é formado o ATP, e o ATP sempre é formado pela adição de fósforo ao ADP. Formação do ácido lático, isso daqui a gente acabou de falar, é fermentação lática. Lática, tá? Redução do oxigênio, isso aqui é a etapa final do processo de respiração celular. Então, é a etapa final do processo de respiração celular. O oxigênio na respiração celular, ele tem a função, sabe do quê? De fazer ser o aceptor final de elétrons, ou seja, ele é reduzido e aí acaba a reação, mas na respiração celular. Então, letra B. 21. A eritropoetina é um hormônio glicoproteico que estimula a produção de eritrócitos. Sabe por que isso aqui acontece? Isso aqui só acontece em mamíferos, porque só mamíferos não têm hemácia com núcleo, ou seja, só mamíferos, pois somos os únicos animais em que as hemácias são anucleadas. Se as hemácias não são anucleadas, se as hemácias são anucleadas, elas não conseguem se dividir sozinha. Então, elas não vão conseguir dividir, por exemplo, a divisão celular, mitose, e produzir novas hemácias. Não tem núcleo para fazer prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, vai precisar de um hormônio. O nome desse hormônio é eritropoetina. Aí está escrito assim: o uso do medicamento sintético por atletas é considerado uma forma de doping e é proibido pelo Comitê Olímpico Internacional, já que aumenta artificialmente o número de células e a eficiência do metabolismo energético. Poxa, se você tem mais hemácia, você vai ter mais transporte de oxigênio. Mais transporte de oxigênio, mais o oxigênio vai chegar lá na célula, fazer o processo de respiração celular, e na hora que faz o processo de respiração celular, produzir mais energia. Aí está escrito: com base nessas informações e em outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar: letra A,
Pacientes que apresentam anemias severas ou crônicas são suscetíveis à terapia com esse medicamento. Sim, se você tem anemia, você tem uma degradação enorme das suas hemácias. Se você usar eritropoetina, você vai estimular a produção de novas hemácias. Então, tá certo, tá? Próximo, o uso de eritropoetina pode ser recomendado por moradores de locais de altitude quando esses visitam áreas litorâneas. Na área litorânea, você precisa... Litorânea... há mais oxigênio disponível no ar. A pressão parcial de oxigênio é muito maior do que quando você está em local de altitude. Logo, é necessário menos eritrócito, né, que no caso são as hemácias, eritrócito, para fazer o transporte de gases. O que eu quero dizer para vocês, galera, é que o contrário é verdadeiro. Se você está numa região litorânea que você tem pouquinhas hemácias, porque tem muito oxigênio disponível, então é fácil pegar oxigênio pelas hemácias, e você vai para uma região de altitude, na região de altitude tem menos oxigênio dissolvido no ar, então é difícil você pegar oxigênio. E aí, quando você vai para a altitude, é bom você produzir mais hemácias para aumentar a capacidade de transportadores. A eritropoetina atua sobre o transporte de gás carbônico, inibindo a enzima anidrase carbônica. A eritropoetina é um hormônio produzido pelo fígado e rim e atua na medula óssea, estimulando a produção de novas hemácias. Tá, galera? Não tem nada a ver com função de anidrase carbônica e nada. A eritropoetina é substitutivo sintético da hemoglobina, ligando-se de forma estável à molécula de oxigênio. Já falei qual é a função da eritropoetina. Ele é um hormônio que estimula a produção de células vermelhas. Não tem nada a ver com substituir a hemoglobina dentro da célula vermelha. Aí vem aqui, questão 22, uma questão de linkage. Em uma determinada planta, foi realizado o cruzamento de indivíduos com genótipo duplo heterozigoto, com indivíduo duplo recessivo. Então, cruzou azão, azinho, bezão, bezinho, com azinho, azinho, bezinho, bezinho. Foi isso daqui. Foram obtidas 200 sementes com os seguintes genótipos. Gente, se quando você cruza, você não tem a proporção igual para a galera, né? Você está desobedecendo a segunda lei de Mendel. Então, aqui você vai ver que tem 2 sementes que são em maiores quantidades e 2 sementes que são em menores quantidades. Aí, o que você tem que fazer? Para trabalhar com linkage, sempre, 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 nós vamos fazer as coisas em porcentagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, 92 de 200 é igual a 46%, beleza? Então, 92 de 200 é igual a 46%, só você fazer a regra de 3. Se 200 é 100%, 92 é x, 92 vai dar 46. 8 de 200 é igual a 4%. Então, 8 de 200 é igual a 4%. E é só dividir por 2, né? Acho que para quem tem uma noção básica de matemática, está fazendo igual eu estou fazendo aqui. Básica que eu digo assim, é básica mesmo, porque em matemática não sei nem se a gente conversa, tá bom? Enfim, o que a gente tem que saber de linkage, que eu acho que é para fazer qualquer tipo de questão. Vou até colocar em vermelho aqui, ó. Deixa eu subir aqui que eu vou colocar em vermelho. A distância do gene no cromossomo, que é o que ele perguntou, é igual à quantidade total de gameta recombinante. Gameta recombinante, aquele em menor quantidade, tá? Isso daqui é igual à chance de acontecer, a taxa de permuta, na verdade, a quantidade de crossing que aconteceu, tá? E isso daqui é igual a metade da quantidade de células que entraram para fazer crossing. Então, presta atenção no que eu vou falar com vocês. Se eu falo para vocês que a distância do gene no cromossomo é igual à quantidade total de gameta recombinante, então quanto de gameta recombinante que eu tenho aqui? 8%. Então, qual que é a distância do gene no cromossomo?
8. Qual que é, se ele te perguntou, a taxa de permutação? 8, porque é igual a taxa de permuta. Quantas células entraram para fazer crossing? 16, porque 8 é a metade. Então, se 8 é a metade, o inteiro de 8 é 16. Metade da quantidade de células que entraram para fazer crossing, tá? Então, é 8. 23. Em aves, a determinação sexual é diferente de mamíferos. Os machos são determinados pelos cromossomos ZZ e as fêmeas pelo cromossomo ZW. O padrão de pelagem é determinado pelos alelos Pzão e Pzinho, em que P determina a pelagem carijó e Pzinho cor preta uniforme, e eles estão no cromossomo Z. Ou seja, olha só, a gente fala que ZZ é fêmea e que ZW é macho. Então, ZZ fêmea, ZZ é macho e ZW é fêmea. A gente fala que o sexo heterogamético, ou seja, aquele que vier nos gametas diferentes, é fêmea. Na espécie humana, o heterogamético é o homem, né? XY. E tá falando também que Pzão, determina a pelagem carijó. E que Pzinho, determina a pelagem uniforme, preta. Uniforme. Então, tá aqui. Esses alelos estão no Z. Considere que um galo preto foi cruzado com uma galinha carijó. O galo macho é Z preto, Pzinho, Z, Pzinho, porque o preto uniforme é o P. Então, o macho P, ZP, ZP, foi cruzado com uma fêmea com uma galinha carijó. Então, a fêmea carijó, ela é ZPzão W. Porque é o Pzão que determina o carijó. Se ela é carijó, ela tem um Pzão. Ela só pode ter um, então ZPzão W. Vamos cruzar isso daqui para ver como que fica, tá? Então, vamos colocar aqui uma tabela com 3 linhas e 2 colunas, assim. Né? Então, vamos lá. Aqui, você vai colocar... Aqui, ó. O ZP, os gametas do macho, o ZPzão e o W, os gametas da fêmea. Aí, quando você cruzar esse, você vai ter ZPzinho, ZPzão, ZPzão. Então, vai ficar ZPzão com ZPzinho, ZPzão com ZPzinho. Aqui vai ficar ZPzinho com W e ZPzinho com W. Não é isso? Acho que sim, né, galera? Vamos lá. ZPzão com ZPzinho, ZPzão com ZPzinho. ZPzinho com W, ZPzinho com W. Então, você vai ter isso daqui. Metade de fêmeas, Pzão com Pzinho, Pzão é carijó. Então, essas daqui, ó, serão fêmeas que a gente chama... Fêmeas não, serão machos, porque é ZZ, e carijó, porque é Pzão, e o Pzão determina carijó. Não é isso? É isso. Então, se o de baixo é a mesma coisa, metade macho carijó, e a outra aqui, ó, fêmea, ZW, Pzinho, preta. Então, e metade de fêmeas pretas. Vamos ver se tem essa resposta. Lembrando aqui, galera, quando você cruza sexual, você já está dando sexo, se é feminino ou masculino, nada de multiplicar por meio. Então, metade dos machos carijós e metades pretas, metade dos machos carijós e metade dos machos carijós e metade das fêmeas carijó e metade preta. Não. Todas as fêmeas pretas, todas as fêmeas são pretas e todos os machos são carijós. Então, letra C. Todos os machos carijó e todos os machos e todas as fêmeas carijó? Não, a fêmea é preta e o macho carijó. Todos os machos pretos, não, é o contrário. Então, 23 é a letra C. Próximo. Suspeita-se em uma investigação criminal que um furto realizado em uma residência tenha sido praticado por um homem. No local do crime foram encontrados copos com digitais utilizados pelo assaltante, restos de fezes, sangue e fio de pelo do sujeito.
A polícia chegou a 2 possíveis suspeitos. Os detetives, entretanto, depararam-se com uma situação inusitada. Os 2 suspeitos são gêmeos univitelinos. Gente, para identificar pessoas, a gente utiliza geralmente o quê? Material genético. Mas quando você é gêmeo univitelino, você tem o mesmo óvulo sendo fecundado pelo mesmo espermatozoide, e aí, por isso, eles têm o mesmo conjunto gênico. Se eles têm o mesmo conjunto de genes, tá? Não tem como você diferenciar ele pela genética, você vai ter que diferenciar de outra coisa. E o que gêmeos idênticos têm, não têm em comum? A íris do olho e a digital. Então, a digital e a íris é diferente de todas as pessoas do mundo. Então, eles poderiam utilizar os copos, porque os copos têm as digitais, tá? Os restos de fezes vai ter material... Comida, então, não tem nem como, e célula, né? Pode ter resquícios de célula, mas essas células são idênticas, porque são irmãos que vieram do mesmo conjunto de gênico. Vestígio de sangue, gente, de novo, mesma coisa. O material genético que foi encontrado no sangue vai ser igual para um e para o outro. Pelo, a mesma coisa. O bulbo lá capilar, onde vai ter a célula, ele vai ter o material genético igual. Gêmeos idênticos são o mesmo conjunto gênico. A única coisa que diferencia gêmeos é as digitais. Por causa das digitais, a digital é única em cada indivíduo do planeta e poderia também ser pela íris. Se eles tivessem alguma coisa da íris, eles poderiam olhar. Então, 24, letra B. Última questão dessa primeira prova está escrita assim: as estratégias reprodutivas dos animais podem ser classificadas de várias formas em função do tipo de fecundação, local de desenvolvimento do embrião e tipo de desenvolvimento da prole. No último caso, que é o tipo de desenvolvimento da prole, o desenvolvimento pode ser indireto, que é quando você tem estágio larval, ou direto, quando você não tem estágio larval. Na primeira situação, tem como exemplo clássico a metamorfose de borboletas. Na segunda, tem o ser humano. Então, lembra borboleta? Você sai do caso, é um holometábulo, faz uma metamorfose completa. Você tem uma larva que transforma no casulo macho adulto. Isso é desenvolvimento indireto, é uma fase larval. Considerando o tipo de desenvolvimento, o animal que apresenta a estratégia reprodutiva que o Homo sapiens tem, ou seja, tem um desenvolvimento direto, qual que vocês acham? Sapo não é, você já elimina o sapo, porque o sapo tem fase larval. Então, vamos colocar aqui, ó. Fase larval, né? Então, você tem um girino no sapo. Não poderia ser o sapo. Vamos ver a abelha. A abelha faz partenogênese. Tá? Então, a abelha faz partenogênese. E a partenogênese, o óvulo se desenvolve na ausência do espermatozoide. Formiga bota ovo. Então, formiga, como que é o nome de botar ovo? Ovíparo, tá? Formiga é ovíparo, bota ovo e a gente não faz isso. O bem-te-vi, nascem novos bem-te-vizinhos. Não, bota ovo também, né? Tô falando de desenvolvimento. Formiga, gente, também é holometábulo. Isso aqui é uma bosta, tá? Sabe por quê? Formiga, ai que saco, tem que saber as coisas. Formiga tem ovo, tem larva, tem pupa, acredite se quiser. E você tem o bem-te-vi, desenvolvimento direto. Já nasce o passarinho lá, o ovo eclode, do ovo eclode o passarinho e pronto, nasce um passarão. Tá bom, galera? Então, com isso, a gente termina a resolução da prova da EMESCAN 2018/1 e bora para o próximo vídeo para a gente resolver mais questões. Beijo, aguardo vocês nos próximos.